Estamos ao vivo! Boa noite, meus amores! Começamos aí mais uma temporada, estamos começando, né? Mais uma temporada de lives. Aí depois de 1 ano e meio sem live, estamos aqui de volta para a glória de Deus. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Você que está vendo essa live, né, depois de gravada, adianta aqui só um pouquinho, que a gente está esperando aqui o pessoal chegar. Então, seja muito bem-vindo a essa live. Nós estamos começar a falar hoje, né, a partir de hoje, sobre o tema Esperar no Senhor. Vou explicar para você o que tem sido esse desafio de esperar, né? Pra você que ainda não conhece a minha história, eu vou contar aqui pra você também sobre o que tanto eu tô esperando, né? E o que significa esse esperar no Senhor e como que eu tenho feito isso nesses últimos 2 anos. E eu tenho certeza que isso vai edificar a sua vida, vai edificar aí a sua casa, a sua família. Então já compartilha essa live aí com alguém, com seu amigo, com o seu vizinho, com aquele irmão lá da igreja, aquela pessoa que você sabe que está esperando alguma coisa em Deus, seja uma cura, seja um meio de transporte, né, um veículo, seja uma casa, uma causa na justiça, qualquer coisa que a pessoa que você esteja esperando, que alguém esteja esperando, manda essa live aqui, compartilha, que eu tenho certeza que ela vai ser muito abençoada, tá bom? E se você quiser pegar papel, caneta para anotar aí alguns detalhes, alguns insights maravilhosos, já deixa aí também para você poder tá lembrando depois aquilo que a gente tá conversando, tá bom? Então, eu configurei essa live, né, essa série, em 4 episódios, tá? Então, serão 4 terças-feiras, né? 4 terças-feiras nós estaremos juntos aqui para compartilhar um pouquinho sobre esse tema e eu tenho certeza que vai te abençoar bastante, tá bom? Então seja muito bem-vindo, vamos entrando, compartilha essa live aí com a galera, com seus amigos, vai colocando nos grupos de WhatsApp aí, chama todo mundo para vir para cá, eu tenho certeza que vocês serão muito abençoados, tá? Então vamos lá, gente. E detalhe muito importante, no final eu vou deixar uma tarefinha para você, então pega um papel, pega uma caneta para você anotar aí, uma tarefinha para você fazer. Ah, Michelle, por que tarefa? Porque é sempre bom executar aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente está aprendendo. Uma coisa que eu aprendi nesses últimos anos foi que não adianta nada a gente só aprender sem aplicar, né? Então tem que colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo, tá bom? Então, quando eu comecei a enxergar essa parte da minha vida de esperar no Senhor, eu comecei a ver alguns pontos chaves, né? E dentro desses pontos chaves, o que tem de especial nele? Começou com identidade. Então esse é o primeiro episódio, esse primeiro momento que eu quero conversar com você é sobre identidade, né? O que identidade tem a ver com esperar no Senhor? O que eu tenho aprendido sobre isso? O que mudou na minha vida? E eu quero também que mude na sua também, que você aprenda sobre isso, tá bom? Então vem comigo, compartilha essa live com os seus amigos, com o seu vizinho, com todo mundo, para estar todo mundo aqui, sejam todos bem-vindos. E vamos lá, vamos compartilhar para que todo mundo participe aqui com a gente, tá bom? E o que seria essa identidade, né? Gente, quando eu estiver olhando aqui é porque eu tô olhando minhas anotações, tá? Eu tô aqui com aquele caderninho que é a minha pesca, mas tudo bem. Quando a gente pergunta assim, identidade, né? Que identidade é essa? Qual é a sua identidade? Para você que é cristão, talvez em algum momento você já deve ter ouvido falar isso. A sua identidade é em Cristo, quem você é em Cristo. Mas no momento em que eu comecei a perceber que eu iria realmente ter que esperar no Senhor, algo foi mudando dentro da minha cabeça, que foi justamente essa questão da identidade. Eu comecei a mudar a minha forma de pensar e de enxergar justamente porque eu percebi que onde eu queria chegar, que é o fato, né, de ser mãe, naquele momento em que eu estava, não condizia, né? A situação em si, a forma como eu estava, eu era naquele momento, não condizia com aquilo que eu queria ser, com aquilo que eu estava esperando ser, me tornar, né? E para detalhe, gente, eu ainda não sou mãe, ainda estou esperando, mas eu estou vivendo um processo e durante esse processo eu tenho aprendido muitas coisas e é sobre isso que a gente vai falar aqui, tá? E aí quando a gente começa a entender, que eu até coloquei aqui sobre quem eu sou em Cristo, então quando você começa a entender quem você é em Cristo, você começa a perceber o real motivo daquilo que você está esperando.
não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, não é tipo assim, não é porque eu sou uma pessoa isolada no mundo, então eu vou ficar aqui no meu cantinho, no meu lugar e esperando que Deus vai fazer alguma coisa acontecer ou que as coisas vão mudar de repente. Não. Quando você entende a sua identidade, você sabe, você começa a perceber que aquele tempo que você está esperando faz parte do processo. Por quê? Porque se você entende que você é filho amado de Deus, você vai perceber que aquele processo que você está passando é um processo amoroso, por mais que seja doloroso. E isso é difícil, principalmente se você estiver esperando por uma cura, por exemplo. E aí você pensa, Michele, Deus ele não me ama, Deus ele não gosta de mim, Deus ele não quer me curar, e eu tenho orado e ele não me responde. Então como que eu posso enxergar esse amor nele? Saiba de uma coisa, a Bíblia ela nos garante isso, que o Senhor ele sempre vai fazer aquilo que é melhor para nós. Por mais que aos nossos olhos isso não pareça provável, por mais que aos nossos olhos a gente não consiga enxergar essa bondade e esse amor todo. Então, esse primeiro ponto que eu quero trazer pra gente aqui é você entender a sua identidade. Quem você é em Cristo? Lá em Gênesis 1:26, a Bíblia já nos diz, né, que o Senhor, ele se juntou, né, com o Espírito Santo, o Senhor Jesus também, os três, como falou no plural, né, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, quando ele usa esse termo, ele fala assim, de uma forma já nos autorizando, dizendo que nós somos imagem e semelhança do Senhor. Então, quando a gente começa a se enxergar dessa forma, nós percebemos que por mais que haja um abismo, né, entre nós e Deus por conta do pecado, nós entendemos que por conta da graça de Deus, pelo o favor não merecido que nós temos, né, que o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, justamente vai substituir esse abismo e vai nos deixar mais próximos de Deus. Então, por sermos filhos amados de Deus, nós temos direito à herança, temos direito à paternidade de Deus e temos direito a estar mais próximo dele, né? Então, o convite que eu faço nesse primeiro momento, nesse primeiro episódio, né, nesse primeiro encontro que nós estamos aqui, comece a enxergar essa paternidade de Deus. Comece a ver Deus como seu pai, não como aquele, sabe, tem muita gente assim, e eu orava assim também, dizendo assim, o Senhor Todo-Poderoso, e Deus e não sei o que, sabe, não que Deus não seja todo-poderoso, que ele não seja exaltado, ou algo assim, mas que nós, às vezes, oramos com um distanciamento muito grande, achando que Deus ele não está ali nos ouvindo. Então, quando você começa a ter esse processo de intimidade, de olhar para o Senhor como o nosso pai, né, como seu pai, dizer assim, pai, eu tô aqui, e sabe, e falar aquilo que você está sentindo, e falar ali da sua dor, do momento em que você está esperando, seja o que for que você esteja esperando, nós sempre esperamos por alguma coisa na nossa vida, né? E quando você começa a ter essa proximidade do Senhor Jesus e falar para Ele a respeito das suas necessidades, daquilo que você está passando, daquilo que você está sentindo no seu coração e falar com essa proximidade toda, né? Você vai perceber o amor dele, a paz que excede todo entendimento, o cuidado dele por você, tá? Então, o primeiro ponto, né, que eu quero trazer para você é isso: enxergar quem você é em Deus. Michele, quem eu sou em Deus? Imagem e semelhança dele, filho amado. Então, se você é um filho amado, mas todo mundo, não sei, vocês que estão aqui, vocês têm filhos? Coloca aqui pra mim se você tem filho, sim, e quantos filhos você tem. Se você tem filho, você é mãe, você é pai, você vai perceber que você sempre vai procurar dar o melhor pro seu filho. É verdade ou não é? Então, coloca aqui pra mim quantos filhos você tem, se você é pai ou não. Você concorda comigo? Você sempre vai se sacrificar para dar o melhor para o seu filho. Você vai abrir mão, seja de um alimento, seja de um dinheiro que você está querendo comprar alguma coisa. Sempre você vai querer o bem-estar do seu filho. Sempre você vai querer dar o melhor para o seu filho. E se nós, que somos seres humanos, somos falhos, somos pecadores, mesmo a gente dando o melhor para o nosso filho, nós sempre falhamos, imagine o Senhor que é incorruptível, que é fiel, que ele é um pai com um P maiúsculo, né? Ele sempre vai dar o que é melhor para nós.
Amém? E faz sentido isso que eu tô falando, gente? Coloca aqui pra mim, tá? Vou colocando aí. Deus, ele é um pai bondoso e amoroso. A Bíblia fala, lá no livro de Salmos, provai e vede que o Senhor é bom. Lá em Salmos 34:8 fala isso. Provai e vede que o Senhor é bom. Então, é o Senhor falando, tirem prova de mim, veja, perceba, olha ao seu redor, olha a minha bondade. E essa tem sido uma das maiores frases que eu tenho usado ultimamente. De enxergar realmente a bondade de Deus. Porque é difícil a gente enxergar a bondade de Deus quando a situação não está da forma como a gente quer, quando nós não entendemos o processo. E às vezes a gente não consegue entender. Eu falo pra vocês, teve momentos que eu me questionei, meu Deus, mas por que eu tô passando por isso? Por que logo de todo mundo, justo eu, estou precisando esperar tanto tempo assim, né? Porque na minha cabeça, gente, sinceramente, eu ia ter filho ali com 3 meses. Parei de tomar um remédio com 3 meses, no máximo 4 meses, 5, 6 meses, eu já estaria com o meu bebê no forninho aqui. E não foi assim, né? Então já se passaram 2 anos e mesmo assim o Senhor ainda tá me preparando nesse processo, ainda tô vivendo o processo ainda. Mas com o tempo eu fui entendendo a bondade de Deus na minha vida. Eu fui entendendo, fui percebendo que esse pai amoroso, esse pai cuidadoso, esse pai que provê tudo aquilo que a gente está precisando. E o mais interessante é que a gente foca muito naquilo que está faltando, né? Quando na verdade o nosso olhar deve ser sempre aquilo que nós já temos. Então, por nós que somos homens maus, que a própria palavra diz, né, que nós que somos homens maus, que sabem dar boas dádivas aos seus filhos, imagine o Pai Celestial, que Ele é bondoso. Então a gente sempre tem que se lembrar disso. Qual é a importância de você entender a sua identidade? Se você entende que é filho de Deus, se você entende que é imagem e semelhança de Deus, se você entende que o sacrifício que Jesus fez na cruz foi para te salvar e também para te fazer herdeiro, co-herdeiro com Cristo, você entende que tudo que está acontecendo faz parte do processo. Que tudo que está acontecendo, todo esse tempo de espera, tudo aquilo, independente daquilo que você esteja esperando, aquilo que você quer realizar muito, um grande objetivo seu, aquilo que você quer alcançar na sua vida, independente de qualquer coisa, você entende que esse processo que você está passando se trata de algo maior, né? O cuidado de Deus em cada detalhe. Então, provar e ver de que o Senhor é bom. Provar em todos os momentos, começa a aprender a ter um olhar de perceber as coisas ao seu redor e ver a mão de Deus ali, né? Então, quando a gente entende a nossa identidade em Deus, nós percebemos que tudo que está acontecendo vai contribuir para o nosso favor, independente do tempo de espera, independente do tempo que você está passando, de esperar ali algo no Senhor. Entender a sua identidade faz parte desse processo. Porque tendo essa clareza na sua mente, você vai entender que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre e que aquele fato, tudo ali que está acontecendo faz parte do processo do Senhor. Tá bom? Precisamos reconhecer a paternidade de Deus em nossas vidas, né? Enxergar Ele não só como um Deus todo-poderoso, mas sim como alguém próximo que se preocupa conosco. Você sabia que Deus ele também ele quer realizar os seus sonhos? Ele se preocupa com você, com o seu bem-estar, com a sua saúde mental, com a sua saúde emocional. Ele se preocupa com você, com os seus filhos, com os seus sonhos, com o seu negócio. Ele tem essa preocupação porque ele é nosso pai, é o nosso Abba, né? É o nosso pai. Então, nós precisamos deixar um pouco mais esse miticismo, né? De olhar Deus somente como alguém distante e começar a trazer isso para mais próximo de nós. E enxergar essa paternidade, essa bondade, esse cuidado, aquilo que o Senhor ele tem preparado para nós em todo momento, em todas as circunstâncias. Se a gente começar a treinar o nosso olhar e perceber, ao invés de
de ver tudo ruim, né? As coisas ruins que estão acontecendo. A gente começar a enxergar os pontos positivos, as coisas boas que estão acontecendo, você vai perceber ali a mão e o cuidado do Senhor em todos os momentos. Tá fazendo sentido pra você, gente? Coloca aqui nos comentários se tá fazendo sentido aquilo que eu tô falando, se você tá entendendo. Já compartilha essa live com alguém, com um amigo, com um familiar. Desculpa pelo barulho aqui, meu marido tá trabalhando um pouquinho em casa, mas tudo bem, a gente tá aqui, estamos avançando. E eu peço, compartilha essa live aqui com o seu amigo, com o seu vizinho, com um irmão lá da igreja, com alguém que tá ali num processo de espera, que tá esperando algo no Senhor e ele quer ser edificado também, tá bom? Então eu tenho certeza que isso vai edificar a sua vida e a vida de outras pessoas também. Compartilha essa live e também coloca aqui pra mim se você tá fazendo sentido o que eu tô falando, se você tá entendendo, se tá sendo claro isso pra você, tá? Quando nós entendemos quem somos nele, compreendemos que toda essa espera é pro nosso próprio bem. Deixa eu compartilhar uma coisa pra vocês. Quando nós decidimos, né, eu e meu esposo decidimos ter filhos, né? E a gente, vamos começar a tentar a partir de agora. Parei de tomar o anticoncepcional e ali foi criando ali uma grande expectativa, né? Como eu falei pra vocês ainda há pouco, o meu nível de referência era 3 meses, assim. Eu sei que para muitas pessoas demorava muito tempo, mas na minha cabeça eu coloquei ali que em 3 meses eu já estaria grávida, eu ali com o bebê no forninho, né? Na barriga. E já estaria ali treinando ali para poder ser mãe. E aí se passaram os 3 meses e nada aconteceu. Mas, depois de 3 meses, o Senhor ele foi tão bondoso, tão amoroso, tão cuidadoso que, olhando agora durante esses últimos dias, né, esses últimos meses, para esse momento que aconteceu, naquele momento eu não entendi que era isso, mas olhando para trás eu consigo ver isso agora. Nós recebemos um sapatinho de bebê, né, como uma profecia, como uma promessa que o Senhor queria, que era da vontade de Deus que nós tivéssemos filhos, né? E naquele momento eu achei que aqueles sapatinhos não eram pra mim assim, né? Era pra convencer o meu marido, digamos assim, que na cabeça dele isso ia demorar um pouco mais. Na minha ia ser, tipo, super rápido. E às vezes o meu marido é mais, como eu posso dizer, mais centrado do que eu para algumas coisas. Às vezes eu fantasio muito, né? E eu tinha fantasiado muito essa questão da maternidade. E aí, o que aconteceu? A gente recebeu esse sapatinho e aí eu fiquei assim, não, isso daqui é só uma confirmação que o Senhor, ele vai atender as nossas orações aqui, vai nos dar e tudo mais. Até o momento, ainda não era uma oração específica para que Deus, ele realmente nos desse filhos. Era só, tipo assim, um desejo dentro de nós que em algum momento, porque é natural as mulheres terem filhos, é natural os casais, né, terem filhos ali, a sua herança. Então, a gente realmente achou que estava, tipo, tudo bem, que ia acontecer ali o mais breve possível. Só que o tempo ele foi passando, foi vindo também a questão das frustrações, foi vindo a cada mês, a cada ciclo, foi vindo negativos, quando atrasava um pouquinho ali vinha um resultado positivo. Então, foi começando a criar ali um certo tipo de frustração por conta da grande expectativa que estava tendo. Só que nesse mesmo período, o Senhor ele foi me incomodando muito em relação à minha postura, a quem eu era naquela época e em quem eu queria me tornar, né? Então, por isso que eu trouxe esse tema, a questão de identidade, porque essa pessoa que você está vendo aqui, essa Michelle com esse cabelo cacheado aqui, super black, ela não é a mesma de 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, eu era uma mulher de cabelo liso, né, com uma única preocupação em ter sucesso financeiro, em fazer a minha empresa crescer, em conquistar muitas coisas materiais, mas não era a pessoa que se preocupava com a casa, que sabia cozinhar, que se preocupava com outros detalhes, né? A minha única preocupação realmente era fazer mais dinheiro, era crescer, tipo, o meu foco 100% estava ali em fazer mais dinheiro na empresa. A gente não estava na CLT, estava com 1 ano e meio de empresa, mais ou menos, quase 2 anos de empresa.
E o meu único foco era, sabe, sair de onde eu estava. Era realmente fazer o negócio dar certo. E aí o Senhor ele foi me incomodando em relação a isso, de que não fazia parte dos planos dele me ter somente como uma pessoa de sucesso financeiro, mas sim uma pessoa totalmente completa, totalmente sarada. E aí eu comecei foi nesse momento que eu comecei a estudar sobre a paternidade de Deus, a me enxergar como filha de Deus e ver que estava incompleto eu fazer somente, ter sucesso somente na área financeira. Principalmente porque o nosso negócio dele não estava muito bem nessa época, né? A gente passou por várias crises aí, eles estavam realmente quase fechando. E a minha preocupação, assim, sabe, veio assim num turbilhão de coisas. Veio a grande necessidade e expectativa de querer engravidar, mas também veio aquela preocupação de me olhar e me enxergar que eu não era essa pessoa, eu não era essa mãe, eu não era não me enxergava aquela imagem, né, de que eu seria uma mãe de uma criança, que eu tinha que cuidar dela, que eu tinha que abrir mão do meu negócio, que eu tinha que abrir mão do trabalho e tinha que me sacrificar para cuidar realmente de uma criança. Eu não enxergava essa parte, eu só queria engravidar. Mas o plano de Deus era diferente. O plano de Deus era me transformar. E foi assim que eu comecei a mudar, a me enxergar como filha de Deus e mudar o meu jeito de ser e de agir. Então eu já não estava mais preocupada somente com o sucesso financeiro. Eu comecei a entender que fazia parte do processo, que eu tinha que realmente trabalhar para manter as coisas dentro de casa, para poder ter ali um sustento, mas que isso não era tudo. Né? Que a minha família era muito mais importante e servir a Deus, fazer a vontade do reino de Deus era muito mais importante do que necessariamente o trabalho. Né? E esse impacto foi tão forte daquilo que o Senhor foi me incomodando, foi falando comigo, que eu decidi, não, vou fazer uma transição no meu cabelo, vou tirar esse liso, né, e voltar para os meus cachos, que a última vez que eu tinha o cabelo cacheado eu tinha 10 anos de idade. E esse processo de transição, quem já passou por uma transição sabe que você se olha no espelho e você não consegue se enxergar, você não consegue ver quem você é, você não consegue perceber a sua essência dentro ali, porque você está no meio, né? A transição, ela te mostra duas personalidades, ela te mostra duas faces da mesma moeda, digamos assim. Você tá com a metade do cabelo ali, digamos, cacheada, a outra metade lisa. Então, você se sente, né? Eu me sentia, pelo menos, me sentia assim feia, me sentia incomodada, me sentia assim que não era eu que estava ali, que era uma outra pessoa, uma terceira pessoa, né? Tinha a Michelle do cabelo cacheado, tinha a Michelle do cabelo liso e naquele momento ali era uma outra pessoa. Mas, como eu falei para vocês no começo, né? Quando nós entendemos quem nós somos em Deus, quando nós entendemos a nossa identidade, quando nós enxergamos que somos imagem e semelhança de Deus, tudo isso é tratado. E o Senhor, Ele foi tratando o meu coração em relação a isso, para eu me aceitar. E, gente, eu não consigo mais nem me imaginar assim, sem esses cachinhos maravilhosos. Então, não que todo mundo que precisa se enxergar na sua identidade tem que fazer uma transição de cabelo, não é isso que eu tô falando. Mas, no meu caso, no meu processo, eu precisei enxergar. Eu precisei resgatar essa menina de 10 anos de idade que eu tinha, quando o meu cabelo ainda era cacheado, mas que era uma pessoa sonhadora, uma pessoa que não queria só o dinheiro, mas que queria também uma família, que queria um casamento, que queria filhos. Então, quando a gente bota aqui, quando eu falo para vocês que Deus, Ele se preocupa conosco, com as nossas necessidades e com os nossos sonhos, foi isso que eu vi o cuidado de Deus, né? Ele cuidando de todos os detalhes, Ele cuidando dessa mudança, dessa transformação. Imagina só se naquele momento se o Senhor tivesse realmente me dado o positivo, de realmente eu tivesse engravidado. Imagine só uma pessoa que não sabia cozinhar, que ficava não conseguia, de forma egoísta mesmo, abrir mão do processo de alisar o cabelo, né? Porque, se eu não me engano, as grávidas não podem alisar o cabelo enquanto estão ainda gestantes, né? Então, seria muito egoísmo da minha parte não fazer isso, né? Então, essa pessoa
que era totalmente egoísta, que não sabia realmente cozinhar. Eu fui aprender depois com meu marido. Essa pessoa que não tinha esse cuidado com a casa, com esse amor, esse zelo pela casa. Imagina só ela realmente se eu tivesse realmente engravidado e tivesse tido filho, provavelmente hoje eu não estaria contando essa história pra você. Talvez seria uma história totalmente diferente, né? Provavelmente eu não estaria feliz, eu estaria magoada, eu estaria de alguma forma frustrada porque as coisas não aconteceram ali conforme eu realmente queria. Mas o Senhor é tão bom, né, que Ele faz muito além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Ele faz muito além daquilo que nós realmente queremos. Por quê? Porque dentro de nós, quando nós sonhamos os sonhos de Deus, quando nós alinhamos os nossos sonhos aos sonhos de Deus, aí que Ele realiza coisas muito grandes, né? E ele já tinha tudo isso planejado para mim, né, para mim, para meu marido, e o que é maravilhoso, porque eu olho para trás e vejo, gente, não era para ser assim, se eu fosse mãe da forma como estava antes, não ia dar certo. Eu conheço muitas mães e sei que é desafiador, e eu sei o quanto realmente eu não estava preparada para aquele momento. E talvez agora, não sei se eu já estou ou não, mas eu estou trabalhando nisso, já comecei a cuidar muito mais da minha casa, a cuidar do meu marido, né? Que nem isso eu estava fazendo, coitado do bichinho. Ele investiu bastante em mim. Mas é sobre isso, é sobre a gente entender quem nós somos em Deus. Entender aquilo que o Senhor Ele colocou em nós, aquilo que Ele realizou realmente em nós. E aquilo que Ele decidiu fazer em nós. Assim, nós somos imagem e semelhança dele. Ele é um pai amoroso, um pai cuidadoso, um pai que sabe realmente o que faz. Então esse momento de espera é para o nosso próprio bem, por mais que naquele momento a gente não entenda. Então o que eu quero trazer para você é que essa experiência que eu tive, que eu estou tendo ainda, virou uma chave dentro de mim, assim, não, isso é para o meu bem. Essa espera é para o meu bem. Tudo aquilo que está acontecendo é para o meu bem. Porque quem está cuidando de mim é Deus. E quem é Deus? É o meu Pai. Então, quando nós entendemos a nossa identidade, nós entendemos quem somos em Cristo, nós percebemos que tudo aquilo que estamos vivendo faz parte do processo. Faz parte daquilo que o Senhor quer trabalhar em nós. Então, eu só queria engravidar, mas Deus, Ele queria me transformar. Ele está me transformando, né? Eu ainda não sou mais essa pessoa de antigamente, de 2 anos atrás especificamente. É tão recente, gente, nem parece. Mas é totalmente diferente o meu modo de falar, de agir, de pensar, a forma como eu cuido da minha casa, como eu faço. Cozinhar hoje pra mim, nossa, gente, é algo gratificante, porque eu tô fazendo algo pro meu marido, né? E eu sei que futuramente estarei fazendo pros meus filhos também. Então, esse cuidado que Deus tem é muito mais daquilo que a gente pode pedir, pensar ou imaginar, tá bom? Então, faz sentido isso pra você? Coloca aqui pra mim se tá fazendo sentido o que eu tô falando. Coloca aqui nos comentários, tá, gente? Se aquilo que eu tô falando tá fazendo sentido, se você tá entendendo, se você tá começando a perceber, a enxergar um pouco de você nessa história, de você perceber, nossa, realmente, Michelle, olhando pra trás eu consigo perceber que aquilo que Deus não permitiu que aconteceu, aquilo que Deus ainda não me deu, foi realmente pro meu bem. Então foi isso que eu comecei a enxergar, que o tempo de Deus realmente era